Olá! A violência nas escolas entre alunos e professores se tornou um assunto frequente na imprensa. Um dos motivos é o uso de drogas que altera o comportamento dos estudantes. Para mudar esse quadro, foi criado o concurso Rio Sem Drogas em Vídeo, que se tornou referência para várias escolas. O projeto contou com a apresentação de 40 trabalhos apresentados no mês de junho. Para falar sobre esse assunto, o Parlamento com Deus recebe a deputada Graça Pereira, o professor Marcos Antônio Reis Madeira, diretor do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, localizados na Ilha do Governador, e o jornalista e rapper Leandro Marques. Deputada, qual a importância desse projeto para o Rio de Janeiro, já que o estado detém aí um número elevado de usuários de crack? Nós achamos que os garotos, quando eles ficam inseridos nesse programa, nesse projeto para ele descobrir um mal que a droga faz, ele começa a aprender e começa a vivenciar aquela coisa. Poxa, afinal de contas, eu li que faz isso, eu li que a droga deteriora meus estudos, acaba com a minha vida com a família, eu vou acabar jogado aí numa lama, ou vou ser preso. Então, quando ele começa a perceber isso, porque ele pesquisou, eu acho que ele já começa a ter outra postura. A ficar com medo, não vou usar droga não. Então é a contracultura, né? Porque hoje a gente vê uma cultura que a droga é legal, o outro garoto espelha assim, poxa, experimenta isso aqui, é bom. Então acho que essa é a diferença, quando ele mesmo pesquisa a respeito do mal que a droga faz. Professor, e de onde surgiu essa ideia, então, de fazer esse concurso para diminuir essa violência? Essa aí foi uma grata coincidência, né? Nos afazeres diários, um dia foi procurado pela deputada Graça e me apresentando o Leandro, né? Com a ideia inicial de quê? Fazer uma palestra aos alunos, mostrando que o Leandro tem uma produção, um vídeo excelente que ele apresenta nas palestras dele a respeito da utilização de drogas e direcionada ao uso do crack, principalmente, que é essa droga esse que mal, assola, né? Esse mal. Que assola a cidade e os países como um todo, né? Uma droga super barata, que vicia super rápido, e daí veio essa ideia da palestra. No transcurso da palestra, você percebe a motivação do aluno, como a coisa está acontecendo, e nos veio a ideia, no final dessa palestra, conversando, a três, nos veio a ideia de fazer um grande concurso em que os alunos mostrassem a ideia dele de como a droga está se apresentando no meio deles. Então foi casual, e foi um casual excelente, que está rendendo frutos. Por sinal, estou enviando o contato para a minha regional, que está solicitando a sua presença em várias escolas. Tá? Então, ou seja, frutos já estão acontecendo desse projeto, né? Surgindo desse projeto. Então, realmente, foi uma bela, de uma coincidência de anseios, porque, apesar de tudo, inclusive, é lei, as escolas têm que apresentar projetos no combate ao uso de drogas, e caiu do céu, né? No Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, essa ação. E daí veio a ideia do concurso, tivemos algumas reuniões para estabelecer os critérios, como a coisa aconteceria, e daí houve essa grande evolução e uma final muito bonita, com presença de várias secretarias: Educação, Saúde, Segurança, Cultura. A Cultura, por sinal, botou o vídeo vencedor na página dela, né? Presença da Polícia Militar, né? Isso, representando a Secretaria de Segurança, a deputada, dois representantes, tanto da administrativo como pedagógico da Secretaria de Educação, e fluiu muito bem, todos gostaram. Foi, olha, não vou falar que foi uma surpresa, porque nós conhecemos o aluno, né? Sabemos do que ele é capaz, mas foi a um nível técnico que eu não sabia que eles tinham essa capacidade, né? E é muito bom se surpreender com o aluno, né? E foi interessante, isso aí é maravilhoso. E foi interessante que no final da palestra, quando o Leandro conversou, os 200 alunos no auditório, né? O Leandro é cristão, né? Ele faz um trabalho voltado sempre para a palavra de Deus,
E os garotos vieram procurá-lo no final, essa turma toda. Eles ficaram comportados, quietos, prestaram atenção. Ele não é cantor, tá? Ele é rapper. Mas ele Quem não sabe cantar tem que se virar no hip hop, né? ele cantou, os meninos adoraram e no final aquela garotada veio conversar com ele, foi uma surpresa pra gente. Os garotos virem perguntar, falar sobre o disco, falar sobre o trabalho e como eles ficaram interessados. Você vê que o jovem, se você puxar por ele, puxar pela capacidade intelectual dele, ele vem, né? Ele aflora aquela coisa boa que eles têm dentro, aquela criatividade, que a criatividade deles é ímpar, né? Impressionante. Leandro, você como jornalista, como rapper, você analisou esses vídeos de perto? Você coordenou? Você esteve com esses alunos ou você só assistiu depois de pronto? Não, na verdade, toda a parte logística, a administração desse festival foi feita pelo professor Marcos, né? A gente chegou primeiro com a palestra, né? E a palestra já é um anseio antigo meu, Graciela, por conta de eu já trabalhar há pelo menos 10 anos com dependência química. E a gente trabalha muito na área de recuperação, abordagem e recuperação. Indo para a rua, abordando, acolhendo o usuário, levando para uma casa, para uma clínica de reabilitação e ali trabalhando com ele. Só que a gente foi percebendo que a gente estava enxugando o gelo. Por quê? Porque depois que o cara se torna usuário de crack, usuário de cocaína, o trabalho é muito ingrato, é um trabalho quase que frustrante para você poder recuperar essa pessoa. Qual seria a parte sábia da coisa? É você entrar numa máquina do tempo, né, e voltar 10, 15 anos atrás, aonde aquele cara ainda não usou, aonde ele é ainda um usuário em potencial, e aí você usando a linguagem dele, penetrando dentro da cultura dele, entrando dentro da cabeça dele, você conseguir dizer para ele, olha, não vale a pena, tá vendo aqui, ó, a droga faz isso aqui. E aí, por conta dessa minha linguagem também de rapper, de gueto, de gíria, a gente consegue capturar a atenção do adolescente, do jovem. A gente consegue falar a linguagem dele. Porque se chega um cara numa escola de terno e gravata, eu sou do Ministério da Saúde, boa tarde, eu vim falar que a cocaína faz mal. O garoto vai olhar pra cara dele, essa geração que está acostumada com Facebook, YouTube, eles não prestam atenção 3 minutos no que você está falando. Então, a gente chega cantando, jogando conversa fora, aí zoa um moleque aqui, bota um apelido ali, daqui a pouco eles estão dentro e contam uma piada e brinca e tal. A gente entra dentro da cultura deles. Agora, depois disso, a gente começou a entender o quê? Que não tinha como estar em todas as escolas ao mesmo tempo. E aí, qual seria a estratégia mais adequada? E aí a gente está falando aqui do nosso projeto, né, que a gente acabou engendrando junto, era de que fizesse que o próprio adolescente, o próprio jovem, utilizasse o seu próprio mecanismo cultural e através da sua própria percepção cultural, na sua geração, nessa era high-tech que a gente vive, que ele pudesse entrar dentro da internet, mais do que entrar no Facebook, no Twitter, mas que ele pudesse ver, não, ele vai ter a própria percepção dele do que a droga faz mal e de como ele entende isso. E aí você imagina, Grace, uma escola com quantos alunos, professor? Tem 2.000 alunos. Imagina uma escola com 2.000 alunos. Essa galera toda, se não todos, mas pelo menos parte deles, 50% pelo menos, entrando na internet para procurar informações sobre crack, maconha, álcool, cocaína. Você imagina quanto de tempo nos é aí, vamos dizer, poupado, porque os professores lutam contra isso, e aí a gente coloca eles próprios para fazer isso com as próprias ferramentas que ele tem, as ferramentas intelectuais, culturais.